Oi, besties! E hoje teremos mais um tutorial de maquiagem. Sabe esse tipo de maquiagem aqui, que é uma pele bem carregada, esse bocão com ombelips, um delineado marcado, uns cílios bem volumoso, bem contra essa era clean girl? Então, temos aí a proposta, a tendência de Latina Makeup que está voltando com tudo e hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer essa maquiagem. O primeiro passo é utilizar um tônico, alguma coisa para limpar a sua pele. Também pode ser uma água micelar. Eu tô utilizando da Amanda Pastori, mas gente, ele tá no finalzinho, dá pra ver o quanto eu gosto desse produto, né? E aí você vai simplesmente passar por toda a pele para conseguir fazer a limpeza dela e garantir que a pele vai estar bem limpinha para receber os produtos de maquiagem. Porque lembrando, pele suja não faz com que a maquiagem dure. Na verdade, vai acabar influenciando negativamente na sua maquiagem e fazendo com que ela não dure o dia inteiro. Não fique resistente, enfim. Então, limpe a sua pele. Viu, minha senhora? Pele limpa, agora já pode vir aplicando o hidratante. Hoje eu vou utilizar um hidratante em gel. Esse daqui é o da Daisy Peroso. É um dos meus hidratantes em gel favorito, porque ele deixa aquele leve grudinho na pele, que faz com que a maquiagem, com que a base grude melhor na pele e realmente fixe melhor. Eu gosto de usar ele na pré-maquiagem para garantir que minha pele vai estar bem hidratada e vai estar bem preparada para receber os produtos de maquiagem. E como eu tenho a área abaixo dos olhos e da olheira mais sequinha, mais ressecada, eu gosto de utilizar um hidratante próprio para a área dos olhos, só para garantir que realmente vai ficar bem hidratado e não corra o risco do corretivo ficar craquelado ou com aquele aspecto mais envelhecido. E o que eu gosto de usar é esse daqui, da Amanda Pastori, a mesma do tônico que eu usei no início. Esse é o Blank Glow Eyes, que é um hidratantezinho para a área dos olhos. Ele tem umas partículas de brilho, ai, fica muito lindo na pele. E ajuda a disfarçar as olheiras por ter essas partículas de brilho, como se fosse um iluminador líquido. Provavelmente vocês já viram aquele truque de aplicar um iluminador líquido nas olheiras para ajudar a camuflar. E realmente funciona. Só que esse produto aqui é específico para a área dos olhos, né? Ele realmente é um hidratante, então ele vai hidratar a pele ao invés de só dar um brilhinho. Mas é algo bem sutil. Como hoje nós iremos trabalhar com a pele rebocão, eu também vou utilizar um primer. Esse daqui é o BT Blur da Bruna Tavares. Vou pegar um pouquinho com a espátula e juro, essa quantidade aqui é mais do que o suficiente. E eu vou dividir ela nos dois lados aqui do meu rosto. E essa é a região onde eu tenho poros dilatados, por isso que eu vou utilizar o primer apenas nessa área. Eu aplico fazendo uma fricção na pele para garantir que ele vai entrar em todos os poros, tapar todos os buraquinhos para ficar uma pele bem lisa. A proposta da Latina Makeup é essa pele mais carregada. Então, a pele carregada tem que estar com acabamento bonito, sabe? Se você tem os poros dilatados, utilize um primer para garantir que vai ficar bem lisinha essa pele. A pré-pele já está feita, agora nós podemos pular para os produtos de maquiagem. De base, eu vou utilizar a Pro Filter da Fenty Beauty. Ela tem um acabamento soft matte, tem longa duração, enfim, eu acho que ela vai ficar bem legal para essa proposta. Vou colocar aqui numa plaquinha, uma boa quantidade. Porém, eu vou precisar misturar ela com uma outra base mais escura, só para chegar no meu tom, porque ela tá um pouquinho mais clara. Então, eu vou utilizar uma base que eu tenho, que é uma das que tá mais escura pra minha pele, que é a Feels Mood da Ruby Rose. Essa é a MC50. Só pra garantir que eu vou conseguir chegar no meu tom sem muita dificuldade. E aí, vou misturar aqui na plaquinha. A quantidade de base da Ruby Rose que eu tô colocando não vai interferir na qualidade, no acabamento da base da Fenty, porque é uma quantidade muito pequenininha. Acho que dá pra ver aí a mais clara e a mais escura. É só realmente pra conseguir chegar no meu tom e não ficar tão branca parecendo um Gasparzinho. Cheguei no meu tom, agora é só ir aplicando no rosto. Pode aplicar a base assim com a espátula no rosto, porque assim eu já consigo deixar ela previamente espalhada. Então, quando eu vir com a esponjinha, vai ser muito mais fácil. Eu sou acostumada a usar praticamente nada de base. Faz tanto tempo que eu não faço uma maquiagem nesse estilo mais pesadona, que eu nem sei se essa é a quantidade certa. Enfim, peguei a minha esponjinha e vou começar a aplicar a base por todo o rosto, dando leves batidinhas. Bom, para
quantidade de base que eu apliquei, eu acho que fez uma cobertura bem legal. E ainda sobrou base na plaqueta. Eu vou pegar mais um pouquinho da base que sobrou, só pra descer no pescoço e ficar mais harmônico. Base pronta, iremos fazer os contornos do rosto. Eu vou utilizar o contorno Top Chic da Bruna Tavares. Eu quero fazer uma maquiagem em tons mais frios, porque combina um pouco melhor com a minha pele. Mas a Latina Makeup acaba sendo até uma maquiagem mais bronzeada, porque nós latinas temos a pele mais bronzeada, não é mesmo? País mais tropical, mais praia, então tem essa vibe. Mas eu quero fazer uma pele um pouco mais fria, porque realmente combina melhor com o meu tom de pele, então vai ficar mais harmônico. Então vou pegar o contorno, pontinha da orelha em direção à boca. Nessa diagonal a gente vai aplicar o contorno, subindo um pouco aqui, formando um triângulo. Eu gosto de aplicar o produto começando da raiz do cabelo, para garantir que a maior quantidade de produto vai estar aqui no final. Dessa forma, eu evito manchar a minha pele, porque se eu viesse com muito produto direto aqui, poderia acabar manchando sem conseguir esfumar. Então é uma técnica que eu acabo utilizando para não correr esse risco e garantir que a maquiagem vai sempre ficar bem feita. Vou aplicar um pouquinho do contorno na testa. Lembrando, essa é uma proposta de uma maquiagem mais pesada, mais marcada. Então, assim, tudo é em excesso. O contorno vai ser bem marcadinho, o blush vai ser marcado, o nosso corretivo também vai ser. Tudo vai ter ali um excesso a mais para garantir que vai ser uma pele mais carregada. É aquela vibe de maquiagem bem 2015. Aqui, como eu entrei demais com o contorno, tô só voltando com a esponjinha para esfumar. Fiz o contorno nas laterais do rosto, agora nós iremos fazer o contorno no nariz. O contorno no nariz eu gosto de utilizar esse tipo de pincel que é chanfradinho, então ele tem essa diagonal, mais inclinado. Eu acho mais fácil e um pincel bem fofinho de esfumar. E vou utilizar o mesmo contorno. Pegar um pouquinho do produto, tirar bem o excesso. E aí, essa parte aqui do ossinho do nosso nariz, eu vou seguir ela numa linha reta. Aqui vai ser uma linha reta, e aí eu vou juntar com o início da minha sobrancelha. Juntou de um lado, vem a linha reta do outro e junta com o início da sobrancelha. Para fazer a ponta do nariz mais fininha, eu gosto de abaixar a cabeça para conseguir descer com essa linha reta. Então, é só continuar esse traçado até chegar de fato na pontinha aqui do seu nariz. Olhando assim de frente pro espelho, eu já consigo ver a bolinha que tem no meu nariz aqui embaixo. Então, eu vou só esfumar, fazendo esse círculozinho. E aí, é só juntar todas as pontas. Juntou todas as linhas, agora é só vir esfumando, para não deixar tão marcado assim esse contorno. Eu não peguei mais produto no pincel, tô só realmente esfumando o que foi aplicado. Aqui embaixo eu gosto de esfumar, dando uma puxadinha mais para baixo, na lateral do nariz também. Enfim, agora é só você esfumar bastante para deixar esse acabamento bem bonito, bem profissional. Eu vou voltar com a esponjinha só sujinha de base, para tirar um pouquinho dessa marcação. Outra coisa que eu gosto de fazer no contorno do nariz também, que é desenhar uma bolinha na ponta dele. Então, aqui embaixo a gente já fez um meio círculo. Então, você vai vir continuando esse círculo nesse topinho do nariz, fazendo uma bolotinha na ponta. Dessa forma. E aí, é só esfumar também. Eu gosto de fazer essa bolinha na ponta do nariz porque eu acho que fica mais delicado, fica mais fofinho. E ainda assim mantém o formato dele fininho, que foi o que a gente desenhou. E temos o contorninho do nariz feito. Vou utilizar um blush com acabamento mate. A proposta dessa Latina Makeup acaba sendo uma maquiagem mais mate mesmo. Vou pegar um pouquinho com o mesmo pincel do contorno e aplicar ele um pouco acima do contorno aqui na área da nossa têmpora, que é onde tem esse ossinho, sem descer muito para a maçã do rosto. Assim você acaba deixando a maquiagem com um ar levemente delicado e feminino, por conta do blush, mas com acabamento, uma pegada mais sexy, por não ser direto aqui na maçã do rosto. Quando você aplica o blush direto na maçã do rosto, fica muito menininha, muito fofinho. Então, aplicar ele um pouco mais pra cima faz ser mais mulherão, sabe? Mais empoderada, mais poderosa. Então, fica realmente uma proposta mais sexy. E querendo ou não, essa proposta de make latina é uma proposta mais sexy. O blush que eu utilizei foi esse da Sigma.
A cor, não tenho certeza, mas acho que é For Cute Powder Blush. Corretivo, eu vou utilizar o da RK by Kiss. Se eu não me engano, o meu é na cor 20. Aquele, infelizmente, saiu aqui o letreiro onde mostrava a numeração. Então, eu não tenho certeza, mas acho que é na cor 20. Vou aplicar um pouco na olheira. E, sinceramente, vai ser só nessa área mesmo, porque a cobertura da pele já está muito boa. E vou aplicar o corretivo com um pincelzinho para conseguir deixar ele mais concentrado e deixar essa cobertura mais alta. Então, é só vir com o pincel dando batidinhos. A vantagem de aplicar o corretivo depois de ter feito tudo isso é porque ele não vai ficar acumulando aqui embaixo por muito tempo, então vai ser mais fácil de você selar essa pele com corretivo sem que ele fique muito marcado, ressecado ou algo do tipo, e você consegue delimitar o blush, o contorno, deixar tudo mais alinhado. Por exemplo, aqui o contorno do nariz. Agora é o momento que eu vou deixar ainda mais reto, ainda mais fininho, trazendo até aqui na pálpebra. Vou subir com um corretivo um pouquinho aqui na têmpora, só para trazer uma luminosidade maior, e descer na lateral do nariz. Então, besties, eu sei que isso daqui já saiu de mercado, mas é um dos meus pós favoritos e eu ainda tenho muito dele, tá quase cheia a embalagem, então a gente vai utilizar. Esse é o pó da Boca Rosa, eu uso na cor Mármore 01. E aí a gente vai selar a pele com ele, porque ele deixa um acabamento muito bonito na pele, além de deixá-la extremamente bem selada. Tô só retocando um pouquinho aqui do contorno e blush com o pincel só sujinho mesmo. Eu gosto de utilizar a esponjinha de veludo para fazer a selagem, então eu pego um pouquinho do pó, eu vou tirar o excesso na mão só para não depositar uma quantidade exorbitante na minha pele. Como a gente acabou de passar o corretivo, ele não tá marcado aqui embaixo, então eu já vou olhar lá pra cima e vir encaixando a esponjinha com o pó. No nariz, a gente vai vir bem na lateral, deixando uma linha bem retinha para garantir que vai ficar aquele contorno bem fino. Repetir a mesma coisa do outro lado. E aí pode trazer na pálpebra também. E como a gente usou uma quantidade grande de base, querendo ou não, a quantidade de pó também tem que ser grande para conseguir selar essa pele. Aqui eu senti que a base abriu um pouquinho, ela é tão seca que abriu na minha pele. Então eu vou tirar o excesso com a esponjinha. Se você sentir que a base que você tá usando ficou marcada em alguma outra área no rosto, vem com a esponjinha sem nenhum produto, tá? Só para conseguir espalhar o produto, a base de volta na pele e tirar essa marcação, esse vinco que fica. Porque se você aplicar o pó por cima disso, esquece, amor, vai ficar completamente marcado e aí não tem pra onde correr. Vem com o seu pincelzinho tirando todo o pó. Olha o tanto de pó que sobe. Ai, nem sei se dá pra ver no vídeo, mas sobe muito pó. Gente, sabe que eu acabei de me tocar? Eu tô tão desacostumada a fazer essa técnica de pele mais pesada que eu esqueci completamente. Eu tinha que ter feito a sobrancelha antes. Porque a sobrancelha nessa proposta de make é bem marcada. Esqueci completamente, cara. Que doideira. Bom, vamos pra sobrancelha agora, né? Eu vou utilizar um lápis de sobrancelha. Esse daqui é na cor 2 da Vult. É um lapisinho marrom simples. Para fazer a sobrancelha, o que você precisa? De um lápis ou uma pastinha, uma escovinha para ajudar a alinhar os pelinhos no lugar. E se você achar necessário, um gel de sobrancelha. Eu já tenho uma sobrancelha mais escura, mais marcada, mais bem desenhada, mas a gente vai dar mais um ênfase para ela. E eu gosto de começar desenhando a parte de baixo aqui da minha sobrancelha, vindo numa linha reta. Fez o primeiro traço, eu venho trazendo, contornando toda a parte inferior dela. Contornou? Vem com a escovinha, joga os pelinhos para baixo e contorna a parte de cima. E é literalmente contornar a sobrancelha, tá? Pegando as beiradinhas dela e desenhando. Nem precisa depositar muito produto. Fez isso, bota os pelinhos de volta no lugar. Eu gosto de dar uma leve preenchida do meio para o final dela, para deixar o início mais clarinho, ficar aquele efeito de degradê.
Deixou assim levemente bagunçado, você vai vir com a escovinha e é ela que vai esfumar todo esse lápis. Começando do meio, que é onde tem uma concentração de produto maior, para que a escovinha consiga pegar esse produto e espalhar por toda a sobrancelha e tirar o excesso também que possa ter ficado. E aí sim eu venho pro início, dando essas penteadas para cima. E aqui, se você errar na hora de corrigir a sobrancelha, você pode vir com um corretivo delimitando todo ao redor dela, deixando ainda mais marcadinha. Eu não vou fazer isso porque, de fato, eu já fiz aqui a minha sobrancelha bem alinhadinha, bem reta, então não há necessidade de vir com corretivo, ainda mais porque eu já selei a minha pele. Então, se você for fazer isso, amiga, faça no início, tá bom? Assim, as duas sobrancelhas bem desenhadinhas, confesso que eu tô me estranhando um pouco, mas enfim, faz parte. E agora vamos para os olhos. Não vai ser nada muito difícil, tá? Eu vou utilizar a paleta Special Day da Mariana Saad. Então, com esse tom de marrom mais clarinho, eu vou começar delimitando na parte interna dos meus olhos. Lembra que a gente passou o contorno do nariz e subiu até aqui? É basicamente deixar essa linha um pouco mais marcadinha. Então, com os olhos abertos, eu vou olhar de frente para o espelho. Um pincel bem pequenininho e fininho. Eu vou começar a demarcar. Chegando aqui até o meio do olho e voltando até quase encostar no início. Quase juntando lá com o contorno do nariz. Agora, para o canto externo, nós vamos utilizar esse tom de marrom, que é um intermediário entre o mais claro e o mais escuro. Eu vou começar depositando a raiz dos cílios, deixando ele bem pigmentado. E aí sim, eu vou puxar ele numa diagonal para fora, em direção aqui, o final da minha sobrancelha. Mas sem chegar a encostar na sobrancelha, tá? É só para ser aquele esfumado alongado. Fiz essa primeira base, agora eu vou aplicar a sombra aqui no côncavo. Tá vendo quando você tá de olho aberto, tem essa dobrinha no seu olho? Você vai encaixar o pincel bem nessa dobrinha para conseguir criar esse esfumado. Basicamente aqui o formato que vai ficar é um V. Então ele puxa aqui e sobe, mas sem encostar nesse início que a gente puxou, tá? Você vai trazer só até aqui a metadinha, deixando esse buraquinho no meio. E quando chegar aqui nessa bordinha e começar a ficar difícil de fazer esfumado, volta com aquele tom de marrom bem clarinho, com outro pincel e esfuma só as bordinhas, entre esse marrom mais escuro e a sua pele. Assim vai ficar um acabamento muito mais bonito e vai ser mais fácil de fazer o esfumado. Você vai alternando entre os dois pincéis, construindo. E, gente, o esfumado é isso, tá? É você ir trocando pincel e pegando sombra e esfumando. É realmente um processo mais demorado, mas é muito gostosinho de fazer. É só você ter paciência, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um esfumado super bonito. De novo, com a sombra mais clarinha, eu vou aplicar aqui na divisão entre a mais escura e a minha pele. Tá vendo que aqui encostou um pouco da sombra e essa abertura que a gente fez não tá tão marcada? A gente vai arrumar isso agora. E como sobrou aquela base na minha plaquinha, eu vou pegar com a esponjinha bem na pontinha dela, tirar um pouco do excesso e só arrumar esse recortezinho aqui. Tiro o excesso de novo, só para conseguir esfumar. E volta dando batidinhos. Aqui, se você preferir usar pincel, pode usar também. Vai ficar mais fácil de você conseguir delimitar melhor. E aí eu já vou fazer o recorte como se fosse um cut crease. Ó, aqui eu acho que cobriu demais, então eu vou voltar com aquele pincel pequenininho. Só devolvendo um pouco mais da sombra. Para selar essa parte que a gente aplicou a base, eu vou utilizar a paleta Los Angeles da Prilessa, com essa corzinha do branco. E a ideia não é deixar o olho branco, tá? É só conseguir selar. Então, eu nem vou aplicar uma quantidade muito grande do branco, pra não ficar aquele clarão gigantesco. Aplicou a sombra branca, agora você pode vir com o pincelzinho dando uma esfumada. Volta com aquele pincel que tava usando pra esfumar a sombra mais clarinha e mescla as duas. Aí vai me falar que com os olhos assim já não fica uma maquiagem sexy.
Pois é, menina. Agora com aquele pincel pequenininho que a gente usou pra esfumar essa área aqui de cima, vamos utilizar essa sombra mais escura só pra fazer um leve esfumado na parte de baixo dos olhos. Então eu gosto de descer a cabeça pra conseguir olhar lá em cima e fazer o esfumado. Você vai começar com a sombra mais escura bem rente à raiz dos cílios, até chegar aqui na metadinha do olho. Chegou na metadinha, volta esfumando. Deu uma leve esfumada, volta com esse tom de marrom médio, que a gente vai esfumar uma bordinha entre o mais escuro e a pele. Até o meio do olho. Chegou no meio, volta pro final. Só pra dar um acabamento mais bonito pra maquiagem, tá vendo? Fica lindo. Agora, antes de fazer o delineado, a gente vai fazer uma marcação que vai ajudar a fazer o delineado com mais facilidade. Então, com um pincelzinho língua de gato e um pouquinho de corretivo ou da sua base, aí vai de sua preferência. Você vai pegar um pouquinho do produto, aplicar bem dos dois lados do pincel e a gente vai delimitar essa sombra aqui, deixando uma linha mais reta. Então, com os olhos retos, eu vou olhar. Então, olhando de frente pro espelho, eu vou delimitar essa linha. Fiz a linha, vou vir dando uma leve esfumadinha para a parte de baixo. Vou esfumar até com o dedo só para ficar um pouco mais fácil, já que é uma área pequena. Assim a gente já deixa mais marcadinho e na hora de fazer o delineado fica muito mais fácil. E olha o acabamento que dá, deixa a maquiagem muito mais alongada e fica muito mais bonito. Aplicado dos dois lados, agora é a hora do delineado. Eu vou usar uma caneta delineadora porque eu acho muito mais fácil de fazer dessa maneira. E aqui o delineado não precisa ser hiper fininho, tá? Pode se jogar e fazer ele mais grossinho porque as latinas amam. Gente, o delineado é uma coisa delicada de ser feita, é meio chatinho, então aí você faz do jeito que fica mais confortável. Eu fico toda torta pra fazer e ainda tentar mostrar pra vocês, então eu espero que dê certo. Eu gosto de começar puxando o gatinho do final, então eu gosto de fazer o primeiro traço aqui e depois juntar. Então vou virar o rosto aqui mais de ladinho e usar essa linha que a gente fez com corretivo de base. A pontinha eu deixo por último, então eu vou começar do meio pra dentro. Mais ou menos assim. Agora do meio eu vou puxar em direção ao meu olho. Fez essas duas marcações, você pode vir preenchendo. Mais preenchidinhas, eu vou começar a dar o acabamento com a pontinha do delineado. Fazendo de fato a ponta desse gatinho, o mais fino que eu conseguir. Nesse caso eu tava com a mão assim delineando, agora eu vou virar e puxar a ponta pra fora. E assim, quanto mais na ponta você estiver, mais leve sua mão tem que ficar para que realmente consiga puxar esse traço o mais fino possível. E agora eu vou puxar aqui no canto interno. Eu gosto de fazer o canto interno mais fininho e do meio pro final a gente vai engrossando. Mas assim, é engrossar de um jeito que encaixe no seu olho. Não adianta nada se você tiver a pálpebra mais gordinha, fazer um delineado hiper grosso, porque vai cobrir a pálpebra e não vai funcionar. E essa aqui é a base do delineado. O meu sempre borra aqui no início, é um saco, mas aí a gente arruma. Eu vou só fazer o outro delineado aplicado dos dois lados. Agora com cotonete seco, eu vou vir dando uma limpadinha nessa área onde borrou. E agora eu vou aplicar um pouquinho de lápis preto na linha d'água inferior. Quero deixar essa maquiagem com acabamento mais sexy, sabe? E no caso eu vou trazer ela até o canto interno. E obviamente iremos voltar com o pincel pequenininho para esfumar as bordinhas dela. O esfumado é o que dá todo o acabamento profissional para sua maquiagem. Então, aprenda a esfumar, treine bastante, entenda que é ter paciência criar um esfumado, mas que é isso que vai deixar sua maquiagem com ar profissional. Agora eu vou pegar um pincel chanfrado, que é de sobrancelha, só para fazer a ponta interna do Fox Eyes.
que é basicamente aquele gatinho no canto interno. Você vai olhar para o outro lado para conseguir fazer. Então, eu vou virar o rosto mais de lado para ficar bem alinhadinho aqui. E é basicamente fazer um traçado bem fininho, rente à linha d'água. É isso aqui. Pra mim tem 3 pontos que tornam essa maquiagem muito marcante. O delineado, os cílios e o batom. Então, de cílios, amigas, iremos usar aquele bem ciliudo, bem volumoso. Nem sei como é que eu ainda tenho uma cartela de uns cílios assim. Dá pra ver que tá inteira, né? Pois é, ficou parada. Enquanto a colinha de cílios tá secando, eu vou aplicar uma máscara de cílios também, pra já deixar os cílios preparados pra receber os cílios postiços. E a máscara que eu tô utilizando é a da Marília Mendonça com a Oceane. A minha já tá no final, por isso que assim, nem tá dando tanto volume. Mas, gente, eu gosto muito dessa máscara. Ela não é a prova d'água, mas ela é uma máscara muito boa pra você usar no dia a dia. Só pra realmente deixar ali os cílios preparados pra receber os postiços. Como eu falei, os lábios são um ponto muito importante dessa produção. Então eu vou utilizar um lápis marrom para contornar os meus lábios. E é só contornar mesmo, tá? Sem mistério. E eu vou dar uma leve esfumadinha nesse lápis com os dedos. E antes de aplicar o gloss, eu já vou colar os cílios pra não ter dificuldade de acabar encostando a mão no gloss e borrar o resto da maquiagem, porque isso já me aconteceu muito. Vou utilizar essa pinça, que é própria para cílios postiços, para encaixar ele e ficar mais fácil de colar no meu olho. A pontinha menor é no canto interno e a maior no canto externo. E vou virar assim de ladinho para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Eu vou abaixar a cabeça e fechar os olhos. E tentar encaixar ele bem rente à raiz dos cílios. Encaixei o meio, eu vou ajustar as pontas. Com a pinça fica mais fácil de vocês deixar esses cílios bem coladinho. Gente, é muito simples. Olha só como já tá completamente encaixado. E aí eu venho com a pontinha dela mesmo, só abrindo os gominhos que pode ter grudado do meu cílios natural com postiço. E aí com uma escovinha eu vou só juntar esses dois. Assim. Agora fala pra mim, se os cílios desse não dá um poder pra uma maquiagem, gente, estou divina. A boca você pode deixar assim com acabamento mate também, como o restante da pele, né? Mas eu quero passar um gloss pra dar, sabe, aquele charminho. É só aplicar por cima. Embaixo, agora em cima. E se você, assim como eu, tiver pintinhas no seu rosto, como eu tenho aqui essas maiores, você pode vir com lápis, eu vou utilizar o mesmo que eu usei no sobrancelha. E destacar essas pintinhas, porque de qualquer forma elas não vão sumir na pele. Então é melhor que elas estejam destacadas para ficar com o acabamento mais bonito do que assim completamente apagadas. Então, bestes, nós temos aqui a Latina Makeup finalizada. E fala se essa maquiagem não tem poder, se você não se sente mais gostosa, mais sexy, mais empoderada. Pois é, menina, a maquiagem renova a nossa autoestima, então trate de aprender a fazer pra você se sentir melhor naqueles dias que você não estiver bem. E essa técnica aqui é mais 2015, daquela pele pesadona, ainda assim tem muita gente que usa hoje em dia. Não é mais a tendência que eu curto tanto, mas olha, eu estou poderosíssima. Eu iria facilmente pra uma festa com essa maquiagem porque ela está divina. E é isso, amigas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse, porque aqui eu vou trazer muito tutorial de makes para vocês e alguns vlogs mostrando um pouco mais sobre a minha vida.
Então é isso, me siga nas redes sociais que estão aqui abaixo na descrição também. Até o próximo vídeo.